conteúdo diz respeito a uma parte que eu gosto muito. Talvez vocês não gostem tanto, porque é um pouco mais complexo, né? Mas diz respeito à geologia geral e geologia do Brasil. Vou fazer um resumozinho bem rápido antes da gente iniciar as questões, viu? Qualquer dúvida, qualquer conceito aí que vocês tenham dúvida, vocês vão botando aí no chat que eu volto para explicar novamente. Essa primeira figurinha, ela está mostrando algumas estruturas geológicas ao longo do planeta. Né? Vocês estão vendo aí que existem como se fossem costuras, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui como se fosse uma costura lá do Polo Norte, passando pelo meio das Américas, Europa, África, né? Isso daí nós vamos chamar de dorsal atlântico ou mesoatlântico, certo? Essa placa, bastante conhecida, né, a placa sul-africana, ela se choca, né? Ela se movimenta em direção oposta à placa sul-americana. Isso, por exemplo, faz com que o Oceano Atlântico ele cresça alguns centímetros ano após ano. Mas vocês estão vendo aí várias cores diferentes, né? Vocês vão ver aí a primeira estrutura, essas que estão, por exemplo, aqui nessa cor cinza, ó, vocês vão ver os escudos cristalinos ou os escudos antigos, né? Nós temos aqui no Nordeste, Canadá, por exemplo. Nós temos aqui no território brasileiro, certo? Nós temos também na África, na Europa, nós temos também lá na Ásia, certo? Então, esses daí são os maciços antigos, são as primeiras estruturas rochosas que se formaram. Datam lá, por exemplo, do Proterozoico, certo? As primeiras estruturas rochosas que se formaram principalmente no período de formação inicial do planeta Terra, quando a Terra ainda tinha toda aquela atividade vulcânica máxima, né? Hoje ainda tem, mas bem menos. Nós temos aqui essa parte verdinha, né, que são os escudos recobertos por sedimentos. É como se fossem as bacias sedimentares, certo? Então nós vamos ter aqui a parte que fica no oeste, né, norte-americano e Canadá, lá na América do Norte. Nós vamos ter aqui a parte que fica em contato aqui no extremo oeste do Brasil, contato, por exemplo, com a Cordilheira dos Andes. Nós vamos ter aqui essa parte no continente africano, também vamos ter na Europa e Ásia. Né? Também vamos ter na Oceania, vamos ter também no continente antártico. Então, isso quer dizer que nós vamos ter áreas, né, que funcionam como um grande depósito de sedimentos. São estruturas que na base são cristalinas, são rochas bem antigas, bem resistentes, mas que são recobertas por sedimentos. Nós vamos ter aí as áreas sedimentares, né, que são essas mais clarinhas. Nós vamos ter espalhadas ao longo do planeta, né, algumas. Nós vamos ter os dobramentos antigos e os dobramentos recentes. Percebam que no Brasil, por exemplo, nós só temos dois tipos de estruturas geológicas, né, os cristalinos e as sedimentares. Nós não temos, por exemplo, dobramentos modernos, como é o caso aqui do extremo oeste da América, né, que nós temos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, é o caso lá dos Estados Unidos, onde nós temos as Rochosas, é o caso dos Alpes, é o caso da Cordilheira do Himalaia, é o caso dos Montes Urais e assim sucessivamente. Bem, nós temos um mapinha aí mostrando o que seria esse Brasil em termos de eras geológicas. Né? Nós vamos ter, por exemplo, aqui, nessa parte amarelinha, os terrenos mais recentes. Não quer dizer que sejam dobramentos modernos. Né? Nós temos os terrenos mais recentes, que no caso aqui nós temos as áreas, particularmente as áreas sedimentares, né, do Cenozoico, de 65 milhões de anos para cá. Nós vamos ter as áreas mesozoicas,
Então, se vocês observarem, né, e se atentarem, nós vamos ter no Brasil as áreas de bacia sedimentar, nós vamos ter as bacias que se originaram no período Cenozoico, que são as mais recentes, como é o caso, por exemplo, aqui da bacia amazônica, e Mesozoico, certo? Então, nessa parte aqui, nós vamos ter essas estruturas sedimentares. E nós temos ainda as bacias paleozoicas, como é o caso, por exemplo, da bacia do Parnaíba, que está localizado aqui. E aí nós temos terrenos neoproterozoicos, como aqui onde está localizado o domínio morfoclimático chamado de mares de morros. Nós vamos ter os mesoproterozoicos aqui, ó. Vamos ter os paleoproterozoicos, então são terrenos mais antigos. Por exemplo, de áreas de planaltos ou maciços, né, que são terrenos mais antigos, certo? Uma outra figurinha aí bem interessante, ligada ao que a gente chama de províncias geológicas. Essas áreas, elas estão mostrando, por exemplo, as faixas cenozoicas do quaternário, que é a mais recente, como por exemplo aqui, ó, bacia sedimentar amazônica. Nós vamos ter as áreas paleozoica, mesozoica e cenozoica também, como é o caso, por exemplo, da bacia sedimentar do Maranhão, ou bacia do Parnaíba, certo? Ou bacia do Meio Norte. Então, são sinônimos. São áreas sedimentares, certo? Então, quando você ouve dizer assim, o Piauí fica no meio de um buraco, de fato, ele está bem no meio, de certa forma, da bacia sedimentar do Parnaíba, certo? Nós temos as faixas de dobramentos e coberturas de plataforma, são as áreas onde a gente encontra muito, por exemplo, petróleo, como é o caso aqui na bacia de Campos, certo? Nós temos as áreas aqui litorâneas, né, onde estão esses dobramentos antigos, e nós vamos encontrar as áreas de embasamento em estruturas complexas. Aqui essa parte, ó, chamada de embasamento cristalino, são as rochas mais duras que nós temos, certo? Então, por exemplo, no Piauí, nós vamos ter essas áreas de dobramentos, aqui, ó, chamada de área semiárida, e nós vamos ter uma área sedimentar, certo? Então, é importante que vocês se atentem para essas localizações, não é para decorar, mas é para se atentar e ter mais ou menos a noção espacial de onde são encontradas essas estruturas geológicas. Percebam, nós temos particularmente aí as áreas mais resistentes, né, chamadas de escudos ou dobramentos, e as áreas de bacias sedimentares. Uma comparaçãozinha bem interessante, que eu achei em um livro, de justamente a respeito de uma comparação. Aí tem a teoria do Big Bang, né, e o período de formação do planeta Terra. Então, o autor ele fez o seguinte, ele pegou um ano qualquer, né, e aí ele fez uma comparação, uma analogia. É como se ele dissesse que no dia 1º de janeiro foi quando se deu início à formação da Terra, ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás. Lá, passados 3 meses, né, são as mais antigas evidências de vida. Ou seja, 3 meses depois do período de surgimento, nós tivemos aí 3,8 bilhões de anos atrás, nós tivemos as primeiras formas de vida, as mais antigas, as mais primitivas, né? Dentro da biologia, nós vamos ver que, de acordo com as teorias mais aceitas, ou com as várias hipóteses, nós temos as primeiras formas de vidas heterotróficas. Em junho, dia 14 de junho, consolidação dos primeiros continentes, né? Termina o Arqueano e inicia o Proterozoico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o planeta passava por um processo de resfriamento, ou seja,
ele estava passando por um processo de solidificação. As temperaturas estavam reduzindo e, consequentemente, pôde-se formar as primeiras massas rochosas. Dia 24 de julho, nós tivemos os primeiros organismos eucariontes, certo? As células mais complexas com núcleo. Ou seja, nós tivemos, nesse momento aí, o surgimento de células mais complexas, mais evoluídas, certo? Em 12 de outubro, os eucariontes começam a se diversificar, ou seja, eles começam a passar por processos de especiação. Começa a ter o que nós vamos chamar lá na biologia de diversidade biológica, ou as primeiras cladogêneses, ou seja, o surgimento dos primeiros troncos que iriam dar origem, por exemplo, ao que nós temos hoje. Dia 18 de novembro, inicia a Era Paleozoica. Né? Os grandes continentes como Gondwana se formam. Né? Aí nós já temos o processo de separação, certo? Em 3 de dezembro, o surgimento dos primeiros répteis. Dia 12 de dezembro, o início da Era Mesozoica, né? E a deriva continental, ou seja, os continentes começam o processo de afastamento, de separação. No dia 20 de dezembro, nós temos o início da separação entre a América e a África, né? A famosa separação que deu origem a uma teoria. Dia 26, a extinção dos dinossauros, aí nós já estamos no período, aliás, na era cenozoica, da transição dos períodos, né? Extinção dos dinossauros e outros organismos marcam o fim da era Mesozoica e início da Cenozoica. Dia 31, aí nós já estamos, de certa forma, mais recentemente falando. Às 9, é engraçado, né? Ele precisa até a hora e os minutos. Dia 31 de dezembro, às 19 horas e 12 minutos, primeiro membro do nosso gênero, Homo, que surge, de acordo com as teorias mais aceitas, surgiu lá na África. No mesmo dia, às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos, Cabral chega ao Brasil, ou seja, há 500 anos atrás. Eu diria que não é nem chegar, Cabral invadia o Brasil, né? Às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, tem início o século XX. Ou seja, é uma analogia que ele faz aí bem interessante para mostrar essa comparação entre o tempo geológico e o tempo histórico. Passando adiante, aqui nós vamos ver a questão das eras, né, as características e os acontecimentos que que ocorreram no Brasil. Então, aí nós temos o Proterozoico, né, há 3,9 bilhões de anos, formação dos escudos cristalinos, as rochas mais antigas. Percebam que no Brasil nós temos rochas dessa era, são as chamadas rochas magmáticas e metamórficas, são as rochas mais antigas e mais resistentes. Nessas áreas nós encontramos minerais metálicos de uma importância econômica muito grande, como por exemplo o ouro, né? Formação de minerais metálicos, formação das rochas mais antigas, no caso as magmáticas. As primeiras rochas sedimentares, né, já havia um processo de erosão, no caso, quando ele diz intenso metamorfismo com a formação de jazidas de minerais metálicos. No Brasil, né, nós tivemos a formação dos escudos cristalinos, né, o brasileiro e o guiano, como vocês viram naquela imagem anterior. Né, as principais jazidas de minerais metálicos, formação das Serras da Mantiqueira e Serra do Mar. Percebam como já se desenham as estruturas geológicas em território brasileiro. A Serra do Mar e Serra da Mantiqueira fica ali na região litorânea do Sudeste, certo? No caso dos escudos cristalinos brasileiro e guiano, fica ali no Brasil Central e na região amazônica, ali na região noroeste. Aqui nós temos um exemplo, lá em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, de um fragmento rochoso que foi datado de aproximadamente 3,4 bilhões de anos. Então, uma estrutura aí, um afloramento rochoso, rochas extremamente resistentes. Como é que eu sei que é uma rocha resistente? Olha, basta você olhar a imagem e ver o entorno.
né, a formação que aí aflora, ela aflora justamente porque o seu entorno foi erodido, são rochas menos resistentes ao intemperismo, à chuva, a vento, e a rocha mais resistente, ela vai ficando, né? Ela vai sendo erodida, mas de forma bem mais lenta, por ser mais resistente. E aí entram vários fatores. Por que ela é mais resistente? Possivelmente porque ela é uma rocha intrusiva, ou seja, houve um processo de solidificação do magma, é uma rocha que possivelmente é muito coesa, os grãos, os minerais que a formam, eles estão bem unidos, certo? Então isso, por exemplo, já dá uma dureza a mais nessa rocha do que as rochas do seu entorno. Nós temos um exemplo aqui de um Inselberg, né, o famoso, não sei se vocês já ouviram falar, o famoso campo de Inselbergs de Quixadá, que fica no Ceará. Isso, no caso, em ambiente semiárido. Aquela rocha também lá nós vimos na imagem anterior, também é no semiárido, certo? Inselberg é um tipo de rocha que ocorre particularmente em áreas de clima seco, e são tipos de rocha extremamente duras. Vocês estão vendo, muito parecido com a da figura anterior, que o que foi que aconteceu com a rocha? Ela permanece bem aí, parece intacta, lapidada, e o seu entorno erodido, certo? Então isso nós chamamos, por exemplo, de erosão diferencial. Permanece a rocha mais dura e o seu entorno vai sendo erodido. Inselberg, né, também conhecido como Monadnock, é uma formação típica do clima semiárido. Não ocorre só no Brasil, ela ocorre ao longo das áreas semiáridas, ao longo do mundo, né? Com presença de morros residuais onde houve a colaboração da erosão eólica. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas áreas é um resíduo, é um testemunho de que aí existia uma camada bem mais alta, né? Tanto que foi erodida e permaneceu só aquela que tem a maior dureza, maior resistência. A elevação topográfica que se destaca, né, isoladamente, uma superfície de aplanamento como um relevo residual. Então, essa estrutura aí, nós chamamos de Inselberg. Inselberg está relacionada a rochas do embasamento cristalino, certo? Se for uma rocha sedimentar, nós chamamos de morro testemunho. Então, cuidado com esses termozinhos, porque eles não são sinônimos e essas estruturas elas não ocorrem no mesmo ambiente. Outra estrutura, que no caso as bacias sedimentares, né, vocês estão vendo no caso do Brasil, elas datam lá do Mesozoico, tem algumas paleozoicas, outras mais recentes chamadas de Cenozoica. Elas ocupam 40% mais ou menos da área brasileira, certo? Aliás, 40% das bacias sedimentares brasileiras são da era Mesozoica, né? Aproximadamente aí 220 milhões de anos atrás. São depressões enchidas por detritos carregados das áreas circunjacentes. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui muito perto da gente, a Bacia do Parnaíba. O limite leste da Bacia do Parnaíba é o Planalto, por exemplo, da Ibiapaba. É uma estrutura sedimentar, certo? É chamado bacia porque justamente parece uma bacia. É como se você pegasse uma bacia daquelas de alumínio, que a mãe de vocês, por exemplo, utiliza para colocar roupa ou qualquer outro elemento, e jogasse uma quantidade de sedimentos ali. Então fica uma bacia. Essa bacia a gente pode dizer que ela apresenta uma rocha mais resistente, que seria o alumínio, e a gente enche ela com sedimento, né? Então, tudo que é erodido lá do Planalto da Ibiapaba, né, cai dentro da bacia do Parnaíba, certo? As principais rochas, né, as rochas sedimentares, o calcário e o arenito, que são rochas de uma resistência menor, certo? Passando aqui para a era mesozoica, né, aproximadamente 135 a 220 milhões de anos atrás, houve aí, em relação às características gerais, uma intensa atividade vulcânica, né, início da separação dos continentes, no caso aí,
Pangeia, né? E formação do petróleo e das bacias sedimentares. No caso do Brasil, né, houve um intenso derramamento basáltico na região sul, formação do planalto arenito basáltico, né, as rochas mais resistentes, formação de petróleo também, de bacias sedimentares, além de terrenos basálticos e vulcânicos, né, que posteriormente deu origem à terra roxa. São terrenos extremamente férteis. Né? Por exemplo, se a gente for associar a fertilidade desse solo, são áreas onde há algum tempo atrás, né, hoje particularmente já existem outros cultivos em algumas áreas, mas que foi bastante utilizado, embora ainda seja, para o desenvolvimento da cultura do café, certo? Então, esse tipo de rocha, né, quando ele entra em processo de erosão, dá origem chamada terra roxa. Que nem é uma terra roxa, né? Nós, digamos assim, aportuguesamos o nome, seria a terra vermelha, né? No caso, o termo seria roja, né? Que seria o espanhol para o vermelho, o rojo, e aí nós aportuguesamos, ficou como terra roxa, certo? É um exemplo aqui da bacia Potiguar, as principais bacias brasileiras, né? Nós temos aí em destaque, ó, a bacia do Parnaíba. Cuidado com os termos, certo? Por exemplo, bacia sedimentar é um termo geológico. Bacia hidrográfica é um termo geomorfológico que nós ainda vamos ver nas aulas subsequentes, certo? Então, cuidado com essas terminologias. Então, nós temos aqui as bacias brasileiras, né? Do Acre, do Solimões, do Amazonas, Marajó, Alto Tapajós, Parecis, Pantanal, a do Paraná, né, que é a maior bacia inteiramente brasileira, a do Amazonas, por exemplo, ela não é inteiramente do Brasil, né? Parnaíba, que é a maior, se a gente considerar só o Nordeste, né, a de São Francisco, nós vamos ter as bacias menores aí no litoral brasileiro. Dá um destaque aí a bacia Potiguar, né, tem vários estudos sobre a bacia Potiguar, particularmente ligado aos processos de formação, aliás, dos processos de movimentação tectônico, né? Há indícios aí, vários pesquisadores já realizaram estudos, e há indícios de que a orogenia das placas tectônicas, né, tiveram impactos na bacia potiguar, ou seja, ela, de certo modo, arqueou um lado e ocorreu subsidência no outro, certo? A bacia potiguar, né, formada a partir do fraturamento do supercontinente, no caso Gondwana, teve impactos, né, em território brasileiro. A importância dessas bacias sedimentares. Ela só tem sedimento, não somente sedimentos. Né? Vocês viram aí que há a formação de petróleo, gás natural, certo? Entre outras possibilidades para o aproveitamento econômico. Né? Por exemplo, petróleo aí, questão de energia, né? Então, há um aproveitamento no que diz respeito às bacias sedimentares. Há a questão também de recursos subterrâneos, no caso a água, né? Como a bacia em cima, né, a parte mais superficial dela, ela é sedimentar, então a água que bate aí, a água da chuva, infiltra. Mas ela não se perde. Por quê? Porque embaixo da bacia nós temos terrenos cristalinos. Então, infiltra, mas fica conservado justamente pelo fato de que abaixo há rochas resistentes. E os escudos cristalinos, né, são constituídos por rochas muito resistentes, são as primeiras rochas que foram formadas, são rochas de uma dureza muito grande. Elas se formaram devido ao processo de consolidação ou de solidificação daquela massa mais pastosa, mais viscosa, que deu origem, por exemplo, à crosta terrestre. São de tectônica estável, certo? Resistentes, porém muito desgastados pela erosão. Por exemplo, como no Brasil não tem dobramentos modernos, o nosso relevo ele é muito agredido pelo intemperismo físico e pelo intemperismo químico.
Então, o nosso relevo ele encontra-se em processo de rebaixamento, certo? Enquanto a Cordilheira dos Andes, lá do lado oeste, ela aumenta ano após ano a sua altitude, sua altura. No caso do relevo brasileiro, ele sofre erosão, ou seja, sofre anualmente perca de milímetros, centímetros, né, dependendo do tipo de intemperismo que esteja atuando. Muitos minerais são explorados nessa estrutura, principalmente os minerais metálicos ouro, prata e cobre. Então, há um processo de exploração muito forte nessas áreas, justamente porque existem minerais metálicos. Um mapinha aí mostrando os principais minerais metálicos. Se a gente pegar, por exemplo, o território piauiense, né, aqui a questão das bacias sedimentares, no caso, a bacia sedimentar do Maranhão-Piauí, nós vamos ter, por exemplo, aqui em cima, né, o sal marinho, aproveitado aqui na região litorânea. Mas eu vou mostrar para vocês na imagem subsequente, que, aliás, à frente, que nós temos outros recursos, certo? Mas nós podemos ver bem aqui que na região amazônica há uma concentração muito grande, né, de minerais metálicos. E lembrando que essa concentração de minerais metálicos em uma determinada região geram conflitos de interesses. Só o que vocês veem na TV, vez ou outra, são conflitos entre demarcação de terras, entre indígenas, entre a Polícia Federal, entre grileiros, entre fazendeiros, justamente porque é uma região muito rica em termos de minerais metálicos. Por exemplo, aqui em Macapá, nós vamos ter manganês, nós vamos ter o ferro, nós vamos ter o ouro, certo? Então, são regiões muito ricas. Aqui na região do Pará, nós vamos ter também isso, nós vamos ter alumínio, ferro, estânio. Então, são regiões que, devido à sua riqueza mineral, elas são muito visadas e isso gera muitos conflitos econômicos, certo? Aqui um mapinha que eu havia feito, né, para um trabalho, e mostrando as riquezas minerais do Piauí. Nós vamos ver, ó, que toda essa areazinha em azul aqui exibe o potencial de exploração de água, de extração de água mineral no território piauiense. É uma área que está sob influência do Planalto da Ibiapaba, certo? É uma área limite com o estado do Ceará. Então, toda essa areazinha azul aqui apresenta aquíferos que podem ser explorados no que diz respeito à extração de água mineral. E aí esses amarelos, né, estão numerados, porque cada númerozinho desse diz respeito a um tipo de mineral não metálico, que pode ser explorado. Mas em termos gerais, metálicos, né, mas nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui o número 3, potencial para a exploração da ardósia. Número 7, né, no caso, número 3 aqui, a região aqui, um pedacinho de Piracuruco. Número 7, exploração do diabásio. Ah, mas por que que aqui no número 3 tem ardósia? Por que que no número 7 tem diabásio? São rochas magmáticas. São rochas da formação sardinha, né? Então são rochas que têm uma dureza bem maior, por isso que, por exemplo, São José do Divino sofre, que é bem aqui, ó, São José está no número 7, bem aqui, ó, esse pedacinho aqui. Sofre muito com inundações. Por quê? Porque a água não infiltra. A água bate e ela escorre. Por quê? Porque são rochas muito impermeáveis, certo? Então é preciso observar que a geologia, o conhecimento geológico, ele não é um conhecimento à toa, ele se aplica, certo? Eu posso explicar várias e várias situações, por exemplo, de desastre natural, justamente pelo conhecimento geológico que a gente vai ter. Nós temos algumas partes aqui interessantes, né? O número 2 aqui, ó, Pedro II, a exploração de Opala, e bem aqui, não me recordo qual é esse município, mas nós vamos ter diamante. Então, nós temos diamante em território piauiense, certo? Temos também, por exemplo, minerais metálicos, daqueles lá que existem na região norte do Brasil, já aqui no extremo sul piauiense.
Nós vamos ter titânio, né, um dos minerais mais resistentes e mais caros que existem, certo? E está aqui na região, não me recordo que cidade é essa, não sei se é Cristalândia, mas fica no extremo sul do Piauí. Então, percebam como o Piauí também tem recursos minerais importantes, a partir das suas formações geológicas. Professor, por que que essa região aqui azul todinha tem esse potencial de água mineral para ser explorado? Porque essas formações, ou essa formação que existe aqui, dentre várias outras, elas são sedimentares. Por exemplo, é a formação Cabeças, é a formação Pimenteiras, é a formação Longar, que são formações sedimentares, certo? Ou seja, a água bate, infiltra e fica armazenado, porque abaixo desse sedimento nós vamos ter rochas cristalinas, certo? Rochas do embasamento. Os tipos de rochas, né? Nós vamos ter os três tipos conhecidos, eu vou fazer só uma explanação geral. Nós vamos ter as rochas ígneas ou magmáticas, são as primeiras rochas que foram formadas no planeta, são as rochas de maior dureza, dentre elas o diamante, por exemplo. Dentre as magmáticas, nós vamos ter as intrusivas, né, que elas se resfriam dentro ainda da cratera do vulcão. Quando eu falo resfriar, não é congelar, né? É só a redução da temperatura que possibilita o processo de solidificação dessas rochas. Aí nós temos as rochas extrusivas, que elas se resfriam posteriormente, né, ao sair da cratera do vulcão. No caso das intrusivas, nós temos o granito, né? Vocês estão vendo aí um exemplo. Tem muito, por exemplo, na região do Ceará. Né? O Ceará tem serras. O Ceará como um todo, ele fica, grande parte do Ceará fica, assenta-se sobre rochas de natureza cristalina. Tanto que o Ceará é muito, digamos assim, em termos, se a gente puder comparar com o Piauí apresenta uma riqueza de águas superficiais e subterrâneas maior do que o Ceará. Por exemplo, tudo que chove ali nos limites entre o Piauí e o Ceará, grande parte daquela água que cai lá desce para a bacia do Parnaíba. Ou seja, no caso, desce para o Piauí, justamente pelo fato da declividade, mas também pelo fato da natureza das rochas. E nós temos um exemplo de rocha extrusiva, certo? Nesse caso aí, nós temos um afloramento rochoso, no caso de basalto. Um exemplo disso, por exemplo, ali na foz do rio Piracuruca, né, na foz do rio Piracuruca, lá onde ele deságua no Longá, no município de São José do Divino, nós vamos ter rochas basálticas. São rochas muito duras, certo? Nós vamos ter as metamórficas, que no caso das rochas metamórficas, elas são resultantes do processo de modificação, certo? Daí o nome metamórfica, ou seja, houve um metamorfismo, aquele determinado tipo de rocha foi transformado. Nós temos aí um exemplo do mármore, né? Que nesse caso nada mais é do que um processo de transformação, de modificação de uma rocha sedimentar, que no caso é o calcário, certo? E o terceiro tipo de rocha, nós vamos ter as rochas sedimentares, né, que se originam pelo processo de sedimentação dessas outras duas. E aí a importância dessas rochas, né, por exemplo, a formação do petróleo e do gás natural, aí mostrando as principais bacias sedimentares brasileiras, essa partezinha verde. Aqui mostrando os aquíferos, né? O aquífero Alter do Chão, lá na região amazônica, e o aquífero Guarani, um dos maiores do mundo em termos de quantidade de água. Muito mal aproveitado, né? Há um desperdício muito grande, principalmente na região de São Paulo, em que as pessoas chegam a lavar calçada, por exemplo, com água mineral, certo? Aqui as principais bacias sedimentares do Nordeste brasileiro, né? Com destaque aqui
para a nossa importante bacia sedimentar do Maranhão-Piauí, certo? Ela ocupa a área de 3 estados, a maior parte está o estado do Piauí, mas nós temos aqui também um pedacinho do Ceará. Bacia Potiguar, a do Araripe, certo? São as principais. E entrando aqui numa parte, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da teoria da deriva tectônica de placas, né, da deriva continental da tectônica de placas, proposta aí por Alfred Wegener, né, contemporâneo, por exemplo, de Charles Darwin. Né? Essas teorias elas se complementam, embora tenham sido apresentadas de forma não no mesmo momento, né, mas em momentos subsequentes, mas elas são teorias que se complementam. Aí tem um videozinho aqui mostrando, né? Aí embaixo, né, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, ou mesmo fazer o download do vídeo, né, tem o link aí do YouTube embaixo, certo? É um videozinho rápido, acho que tem 1 minuto e 56 segundos, é bem interessante. Então, como eu havia falado em slides anteriores, né, a placa sul-americana e a placa africana, elas se afastam, né? Além de um modo geral, toda a América tem se afastado da África. Então, isso faz com que esses continentes, eles se afastando, resultem no alargamento anual do Oceano Atlântico, certo? Aqui mostrando o que seria um movimento convectivo. Esse movimento circular aqui, né, vocês já devem ter visto em física ou em geografia em outros momentos, ou mesmo em química, que há um processo de movimentação circular, né, do magma. O magma, quando ele chega aqui, quando ele está aqui em cima, ele está mais frio. Não imaginem frio aí como temperaturas muito baixas, mas ele está bem mais frio do que o magma que está aqui embaixo. Então, esse processo de resfriamento aqui faz com que o magma fique mais pesado. E ao ficar mais pesado, mais denso, ele desce. Chegando aqui, ele se aproxima do núcleo da Terra, aquece, como ele fica mais leve, menos denso, ele sobe novamente. Então, há esse processo de convecção. Esse processo de convecção é que faz com que haja o movimento das placas tectônicas, certo? E aí nós vamos ter alguns tipos de contatos entre as placas, né? Nós vamos ter as placas continentais, que estão no continente, né? Elas se encontram no continente, como é o caso da placa do Pacífico, aliás, a placa NASCAR com a placa sul-americana. Aqui nós chamamos de zona de metamorfismo, né? A zona de encontro, em que há uma pressão tão forte, tão violenta, que as rochas elas se modificam. Vamos ter as placas oceânicas. Um exemplo aqui nós chamamos de zona de subducção, ou seja, uma placa mergulha por baixo da outra. Um exemplo aqui, nós temos a dorsal atlântica, né, que é a que vocês viram na figura anterior. Uma placa oceânica com uma continental, né, formando o que a gente chama de fossa.
também uma zona de subducção. As placas oceânicas, formando o que nós vamos chamar de cristas, né? São chamadas de zonas de expansão. Por que é chamado de zona de expansão? Porque elas estão se afastando. Ó. Percebam aqui que o movimento é de afastamento. Dá para ver pelas setinhas. E aí nós temos as bordas conservativas, né? Duas placas continentais oceânicas se movimentando em sentidos opostos. No caso, sentido oposto horizontal, sentido oposto vertical, certo? E aí nós vamos ter o que eu havia apresentado para vocês lá na questão. Soerguimento, né, que é quando há o processo de encontro de placas, e esse processo de encontro de placas, ele dá origem a uma cordilheira, como é o caso da Cordilheira dos Andes, mostrando na figura a Cordilheira dos Andes. Ou um rebaixamento, que é o que nós chamamos de subsidência, né? Aqui um exemplo de um rebaixamento que ocorreu, né? Aqui a estrada toda afundando justamente porque está havendo um processo de subsidência. As placas tectônicas ao longo do mundo, né? As regiões de atividades sísmicas, né? Essas regiões aqui, ó, de encontro de placas, certo? São regiões de intensas atividades vulcânicas, regiões sujeitas a terremotos. Vocês percebem que são regiões que estão próximas a encontro de placas tectônicas, né? Vocês estão vendo que toda essa linha aqui, nós encontramos vulcões em atividade, certo? Nós temos principais locais de terremotos, né? Também situados, esses pontozinhos em azul, ó, também em bordas de placa. E o sentido do movimento das placas tectônicas. Ó, placa sul-americana, placa sul-africana, de acordo com a teoria de Wegener, né, nós vamos ter um afastamento. Só que, por outro lado, né, esse afastamento ele gera uma aproximação, por exemplo, entre a placa sul-americana e a placa Nazca, certo? E isso faz com que hajam tremores de terras aqui, e formação de uma cordilheira, no caso a Cordilheira dos Andes, e alguns desses terremotos eles são sentidos em território brasileiro. E nós vamos ter as famosas tsunamis, que nada mais é do que um choque entre uma placa e outra, e que esse choque entre uma placa e outra promove a liberação de energia, de uma quantidade gigantesca de energia, formando ondas enormes, né? Vocês devem lembrar da tsunami que ocorreu lá na Indonésia. Ela tem algumas características, certo? Quando ela se forma, ela não se forma com uma altitude muito grande, certo? Uma altura muito grande, digamos assim. Mas apresenta uma velocidade bem grande. À medida que ela vai percorrendo aqui, ó, e vai chegando, né, a plataforma continental, ela vai perdendo velocidade, mas ela vai ganhando altura, certo? Por que ela vai perdendo velocidade? Porque essa região aqui do relevo da plataforma continental, ele é todo erodido, ele é todo formado por estruturas deformadas. Então, isso vai reduzindo a velocidade, certo? E aí ela vai ganhando altura, aliás, justamente pelo fato de que a plataforma ela vai como se ela fosse se transformando numa rampa, numa subida, certo? E aí, uma figurinha bem didática, né, mostrando para vocês a estrutura interna do planeta Terra. Núcleo interno, né, que fica aproximado a mais de 6.000 quilômetros de profundidade, a zona de transição, né, para o núcleo externo, manto inferior, zona de transição, o manto superior e a crosta terrestre. Percebam que a crosta ela é bem fina, né, ela tem geralmente até 70 quilômetros de comprimento, certo? Isso a crosta oceânica, já a crosta continental ela é bem... Aliás, a crosta oceânica tem até 12 quilômetros, a crosta continental 70 quilômetros. Passando aqui, né, rapidamente falando dos movimentos de massa, que nada mais é do que um desmoronamento, um deslizamento,
né, que ocorre em certas altitudes, principalmente quando ocorrem chuvas. E aqui nós temos alguns tipos. A queda, né, desses blocos, o tombamento, né, que é quando ele sai rolando, o rolamento, blocos maiores, os deslizamentos, nós temos o rotacional. Qual é a diferença do rotacional para o translacional? O rotacional, geralmente, ele ocorre em relevo em forma de cuia ou de colher, certo? É um relevo convexo, aliás, côncavo. Já o translacional, ele ocorre geralmente em relevos mais planos. Ó, percebam a diferença aqui, já é bem mais plano do que esse outro. Nós temos a corrida de massa, né, que é como se fosse aquela lama descendo, as subsidências ou colapso, que é quando arrebenta de uma vez aquela estrutura, aquele bloco rochoso, e aí desaba, né? E aí passamos para as questões. Né? A primeira questão, a do Enem 2012, pergunta: as plataformas ou crátons, né, a mesma coisa, correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Também passaram por diversos períodos de diferenças de clima, semiárido, úmido. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, lá do pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil. Né? Nós temos as Guianas, lá na parte norte, a Sul-Amazônica, também na região norte, e a São Francisco, ou Cráton do São Francisco, né? Que tem impactos, por exemplo, aqui no estado do Piauí. Né? Por exemplo, na região ali de Castelo do Piauí, né, Juazeiro do Piauí, nós temos como ver essas repercussões lá no que a gente chama de Canyon do Poti, certo? Então, essas regiões cratônicas das Guianas e Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico várias extensões de escudos cristalinos. Esses escudos, como eu já havia falado a vocês, eles são ricos em minérios, que atraíram, o que atrai, né, a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por... Qual seria a resposta aí? Seria a letra A, B, C, D, E. Qual que vocês acham que responde essa pergunta? Pode botar aí no chat, viu? Quando vocês acharem que encontraram a resposta. Tá complicado, né? Mas a letra A, ó, apresentam áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, no caso o ferro e o manganês. Né? Basta você lembrar de um daqueles mapinhas que mostra justamente essas áreas de minérios. Corresponde, no caso, a letra B. Letra A, a resposta correta, viu?
corresponde ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Não, isso daí é lá do, como a própria questão já diz, lá do Pré-Cambriano. Apresentam as áreas arrasadas apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Não, né? A importância dela é justamente pela questão de recursos minerais. A importância dela diz respeito a possuir, né, em sua extensão, terrenos cristalinos ricos em reserva de petróleo e gás natural. Não, o petróleo e gás natural são encontrados em bacias sedimentares. Serem esculpidas pela ação de intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Não. Nessas áreas, a importância dessas áreas, das áreas cristalinas, dessas áreas de plataformas ou de crátons, a importância delas é justamente por conta das jazidas minerais, certo? Um pouquinho complicado nessa questão aí, mas caiu no Enem em 2012, viu? Segunda questão. Escavando a partir da superfície, um geólogo encontrou os seguintes depósitos nesta ordem. Percebam que essa questão ela parece ser bem simples, mas é preciso que vocês fiquem atentos. Ó a ordem: argila, areia, argila com fósseis de vegetais, cascalhos e argila com fósseis de peixes. Percebam que essa é a ordem que ele foi encontrando, certo? Então, isso quer dizer que quando ele começou a escavar, a primeira coisa que ele achou foi argila. Quando ele continuou escavando, ele achou areia, depois da areia ele foi achando argila com fósseis de vegetais, foi se aprofundando, achou cascalhos e, posteriormente, argila com fósseis de peixes. Então, o último elemento que ele achou bem aí foi a argila com fósseis de peixes, certo? Então, a respeito dessas descobertas, foram feitas as afirmações abaixo. 1. Os fósseis de peixes formaram-se sobre a camada de cascalhos. Não se formou. Pelo contrário, o cascalho foi que se formou sobre a argila com fósseis de peixes. Vocês estão vendo que, de acordo com a ordem aí que ele foi encontrando, a argila com fóssil de peixe foi a última camada que ele encontrou. Então, o número 1 está incorreto por isso. Foi o cascalho que se formou sobre a estrutura de argila com fósseis de peixes. 1 é incorreto. 2. Os sedimentos cronologicamente mais recentes são a camada de argila, seguida pela de areia. Sim. Primeiro foi o quê? Camada de argila e de areia. Então, são os sedimentos mais recentes. 2 é verdadeiro. 3. Os fósseis de vegetais encontrados são mais antigos que os de peixes. Não. Os fósseis de peixes são os mais antigos. Percebam que o de vegetal está bem aqui. Como é que eu sei que é mais antigo? Ora, pela ordem que ele foi encontrando. Quanto mais próximo à superfície, quer dizer que aquela camada ela é mais recente. Quanto mais distante da superfície, quer dizer que aquela camada ela é mais antiga. Então, resposta correta, letra B. Tudo bem, Derek? Apenas a alternativa 2 está correta. Viu? Deu para entender. Essa daí é só questão de atenção. Não precisava nem você saber que era, que foi encontrado, que período, certo? É só questão de cronologia aí nessa segunda questão. Terceira questão. A figura mostra um corte transversal A, B, em área serrana embasada por rochas metamórficas entre os municípios de Ipiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Vocês estão vendo, ó, que as estruturas, né? A rocha 1 está aqui, a rocha 2 está aqui, a rocha 3 e estruturas pretéritas, né? Estruturas do passado. Isso quer dizer que essa parte aqui, ó, foi erodida, certo? As rochas representadas são de idade bem antigas, pré-cambriana, e formam estruturas de um sistema de... Qual que vocês acham que é?
Só nomezinho complicado, né? O que é, pelo amor de Deus, o que é uma dobra anticlinal e uma dobra ciclinal? O que é uma soleira, o que é um dique? Soleira a gente conhece de porta, né? Dique a gente conhece de rio. Letra. Nesse caso aí, pessoal, é o seguinte. Vou explicar, vou mostrar logo bem aqui uma estrutura para vocês. Procurar aqui, ó. Deixei até no. Já aqui, ó. Isso daqui é uma soleira, ó. Certo? Isso daqui é uma soleira, certo? Uma estruturazinha muito bonita. E isso é uma soleira. Vou voltar aqui para o slide. Não é uma soleira. Vocês viram lá naquela imagem, ó, que isso daqui não tem aquela conformação, certo? Isso é o que nós chamamos de dobras anticlinais e sinclinais. Todos vocês já devem ter visto uma montanha russa, né? Tem aquelas ondulações. Por exemplo, quando vocês vão para Piripiri, tem ondulações, certo? Só que nesse caso aí, as ondulações que tem lá, geralmente por conta dos vales, daqueles riachos que passam. Então, neste caso, nós chamamos de dobras anticlinais e sinclinais. Anticlinais, ó, anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal, certo? Então, isso é o que são dobras anticlinais e sinclinais. É como se fosse um movimento de zigue-zague, certo? Vamos estar mostrando aqui, ó, anticlinal, sinclinal. Não é uma plataforma, né? Não é intrusão nem extrusão. Ele está falando de rocha metamórfica, né? Não de rochas magmáticas. Plataforma e bacia está ligado muito a rochas sedimentares. E falhas verticais e horizontais. Também não, porque não mostra nenhuma falha aqui. Né? Mostra o movimento anticlinal, sinclinal. Letra B. Quarta questão. Enem 2015. Os movimentos de massa, né, a última figurinha que eu mostrei, constituem-se um deslocamento de material de rocha e de solo, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica. Por que da estrutura geológica? Ora, porque se uma rocha é sedimentar, por exemplo, ela está muito mais sujeita a ter um movimento do que uma rocha de estruturas mais resistentes, como a magmática. Da declividade da vertente, quanto mais inclinada for a vertente, maior a probabilidade de haver um movimento de massa. Do regime de chuvas, basta vocês lembrarem da região serrana do Rio de Janeiro, né, dos acidentes que acontecem todo ano no primeiro semestre, justamente porque há essas enxurradas, esses movimentos de massa, perda de vegetação. O que tem a ver a vegetação com o movimento de massa, o deslizamento? Ora, a vegetação ela é um atenuante, né, da velocidade, da energia cinética das gotas da chuva, ela é um redutor de impacto desses deslizamentos, porque as raízes fixam o solo, consequentemente, um solo onde tem muitas árvores, muita vegetação, há uma cobertura vegetal, ele é menos sujeito a ver esse movimento de massa. E da atividade antrópica, lógico, né? Então, em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há. Então, uma dessas respostas está relacionada a um elemento que ajuda a reduzir esses movimentos de massa, né? Que seria qual a resposta? Certo. Exposição do solo.
Não é por quê? Porque se o solo está exposto, isso vocês virem na questão, que isso ajuda a aumentar o movimento de massa, né? Se tiver vegetação, o solo ele fica mais protegido. A letra C, rocha matriz resistente. Se aparece a rocha matriz, isso quer dizer que não tem solo. Se não tem solo, ali está bastante sujeito a haver um movimento de massa. A agricultura mecanizada ela não ajuda, ela faz aumentar, acentua esse movimento de massa. E média pluviométrica elevada, não. Se tiver muita chuva, isso vai ser um acentuador do movimento de massa. Então a resposta certa seria letra B, drenagem eficiente. Drenagem eficiente do solo. Ou seja, se eu tenho um solo bem drenado, certo? Isso faz com que haja uma redução do impacto dessa água que está caindo, fazendo com que ela infiltre e não haja escoamento, certo? Ou que haja um escoamento superficial bem baixo, que é justamente esse escoamento, quando o solo ele fica encharcado, saturado, é que faz com que haja os movimentos de massa, certo? Quinta questão. Questão aí de terremoto, né? Vocês já devem ter ouvido falar da escala Richter, né? O terremoto de 8,8 na escala Richter, né, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, isso é NEM também, viu? Provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo a análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Olha o impacto desse terremoto. Né? Um impacto gigantesco que conseguiu deslocar em 3 metros uma cidade do lugar. Imagine aí, digamos que tivesse um terremoto em Piracuruca ficasse 3 metros mais próximo de Piripiri. Imagine o tamanho de um terremoto que é capaz de deslocar uma placa tectônica de forma tão intensa. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste. Ah, mas só é 2,5 centímetros. Mas imagine o que é 2,5 centímetros de movimentação de um bloco rochoso que apresenta mais ou menos 70 a 100 quilômetros de espessura. A quantidade de energia liberada. Enquanto Santiago, mais próximo ao local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste-sudeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram as suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. Olha a intensidade desse terremoto. Deslocou várias cidades dos respectivos locais. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Qual seria a resposta? Onde estão localizados esse tipo de atividade aí, no caso dos terremotos? Tem um mapinha mostrando, né, onde estão localizados. Muito bem. Letra C. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Muito bem, certo? Quem acertou aí está de parabéns. Vamos ver as outras questões. Áreas vulcânicas. Não. As áreas vulcânicas, elas estão localizadas justamente nessas áreas de encontro de placas tectônicas. Faixas costeiras, né, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunami. Não, nada a ver, né? Escudos cristalinos, pelo contrário, embora hajam algumas fraturas ou falhas interrompidas, né, e que provoquem, por meio da acomodação de massa, provoca alguns tremores de terra, como é, por exemplo, o caso de Sobral,
Isso é uma exceção, certo? Áreas de bacias sedimentares antigas. Não, se desse um tremor de terra numa bacia sedimentar, esse deslocamento teria sido bem maior do que apenas, por exemplo, esses cadê o valor aí que deslocou? Esses 3 metros aí, certo? Então, letra C, certo? As áreas de terremotos, elas se localizam nessas áreas de encontro de placas tectônicas, do contato das placas tectônicas, certo? Que são os chamados, onde dão origem aos chamados dobramentos modernos, no caso de placas convergentes, ou seja, daquelas placas tectônicas que se movem na mesma direção, certo? Placas que se movem em sentidos diferentes, divergentes, elas dão origem a fossas ou a oceanos, como é o caso da placa sul-africana, da placa africana com a placa sul-americana. Sexta questão. Assinale a alternativa abaixo que não se refere a um aspecto relacionado para a demarcação da época geológica denominada como antropoceno. Esse termo aí, ele é uma polêmica muito grande, certo? Alguns cientistas, alguns pesquisadores, eles defendem que nós, seres humanos, a nossa espécie já conseguiu alterar determinados elementos geológicos ao ponto de que nós podemos dizer que nós vivemos uma nova era, ou um novo período, assim dizer. Então, qual é que vocês acham que seria a resposta aí? Nós estamos falando do agora, certo? Nós não estamos falando do futuro. Então, esse impacto aí seria do agora, certo? Letra B. Uma variedade de processos antropogênicos, como agricultura, urbanização, aquecimento global, foram levados em consideração para se pensar em uma nova época geológica. Nesse caso aí, poderia ser algo a se considerar, certo? Letra C. A partir da primeira revolução industrial, o crescimento da população passa a se tornar como um novo agente transformador do planeta, que atuará junto com os demais agentes ambientais. Também não, né? Ele está falando em coisa mais acentuada, bem maior. A expansão da agricultura, a domesticação dos animais tem seu impacto reduzido nas transformações do planeta. Dos processos considerados, aponta-se que a urbanização e a industrialização são os únicos responsáveis pelas mudanças. Essa aqui estaria incorreta, né? Porque ele diz que é apenas a industrialização. Não. Quando se fala da letra A, da letra B e da letra C, todos esses processos, eles atuaram para dar origem ao que nós vamos chamar de antropoceno, certo? Quando ele, na letra D, ele diz assim: a expansão da agricultura e a domesticação dos animais tem um impacto reduzido. Pelo contrário, o processo de expansão da agricultura ao longo do planeta e a domesticação desses animais transformaram bastante os ambientes planetários, né? Esses processos considerados apontam que a urbanização e a industrialização são os únicos responsáveis pelas mudanças. Não. A letra A, a letra B e a letra C estão corretas, certo? A letra D é que minimiza os impactos da agricultura e da domesticação dos animais, certo? Sétima questão.
As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas áreas rurais, sejam nas urbanas. Item 1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados, a construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, dentre outros. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro. A questão é que muitos de nós não obedecem isso. Por exemplo, um exemplo bem prático é Piracuruca. Piracuruca está dentro da área do vale do rio Piracuruca, certo? Então, por exemplo, o bairro Guarani, bairro Baixa da Ema, bairro parte do bairro Esplanada, Guarani, todos são áreas de inundação, certo? Se nós tivéssemos considerado essas características geológicas, era para não ter nenhuma casa ali. Mas não consideramos, né? Mesmo assim, o item 1 é verdadeiro. 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, impulsionados por forças tectônicas e agentes externos ou exógenos, também chamados de modeladores do relevo. Verdadeiro ou falso? Parece ser verdadeiro. Parece. Parece, né? Mas é verdadeiro, realmente. Certo? O relevo, ele é modelado por esses agentes internos, ou endógenos, e os externos, né? Ou exógenos. No caso, os internos, o vulcanismo, o terremoto, né? Tudo isso é agente interno. Externo, vento, chuva, temperatura do sol, né? Que provoca dilatação térmica, tudo isso é agente externo. 3. O intemperismo é a fase dos agentes externos que provoca a desagregação, no caso do intemperismo químico, e a decomposição, no caso do intemperismo físico. Sendo que na segunda, né, no caso do intemperismo físico, o fator principal é a variação de temperatura. Verdadeiro ou falso? Nesse caso, o item 3 ele é falso. Por que, que ele é falso? Porque o tipo de intemperismo que provoca desagregação, que é a quebra da rocha, o fraturamento da rocha, nós chamamos de intemperismo físico. E o processo de decomposição nós chamamos de intemperismo químico. Então, aqui está invertido. Intemperismo químico é decomposição, intemperismo físico é desagregação. Então, o item 3 está incorreto. O 4. A relação em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou maciços antigos. De fato, é uma verdade. Nós não possuímos dobramentos modernos, né, como, por exemplo, existe no Chile, lá na cordilheira, por conta da Cordilheira dos Andes, mas nós temos bacias sedimentares, nós temos os escudos antigos. Resposta aí correta, letra A, 1, 2 e 4. Oitava questão, de verdadeiro ou falso. Para compreender a estrutura geológica de um determinado lugar, é necessário observar vários fatores. Nesse sentido, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, indica a opção correta. Primeiro parênteses. Podemos identificar três tipos de rochas: as metamórficas, formadas pelo esfriamento e solidificação do magma pastoso; as ígneas, acúmulo de detritos de rochas
de outras rochas, e as sedimentares, né, que é resultante da transformação de outras rochas, seja em virtude da pressão ou da temperatura. Vê o F aí no primeiro parênteses. Eu acho que tá meio trocado aí, eu acho que é. Tá tudo trocado aí. Onde tem metamórfica, é ígnea, né? São as magmáticas que se formam dessa forma aí, ó. Se formam pelo resfriamento e solidificação do magma. Aonde tem ígnea, é sedimentar. É a sedimentar que diz respeito ao acúmulo de detritos de outras rochas. E aonde tem sedimentar é metamórfico, né? Resultante da transformação de outras rochas em virtude da pressão ou temperatura. Então, o primeiro parêntese é falso. Segundo, na estrutura geológica da Terra, podemos destacar principalmente os escudos cristalinos, né, de idade geológica da era pré-cambriana, bacias sedimentares, podendo ser da era mesozoica, e os dobramentos modernos, né, do período terciário, que sofrem grandes dobramentos, originando grandes cadeias de montanhas como os Andes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E isso daí também, aliás, nesse caso aí, no segundo parêntese, é verdadeiro, certo? Aliás, ele diz assim, estruturas geológicas atentem-se para o seguinte, tá verdadeiro, viu? Mas isso porque ele considera de um modo geral, certo? Se ele tivesse se referindo ao Brasil, nós não teríamos, por exemplo, os dobramentos modernos, como existe, como está falando aí no terceiro parênteses. No Brasil não existe dobramentos modernos, tendo uma sua estrutura geológica constituída por escudos e bacias sedimentares. A resposta aí seria o terceiro parênteses está falso pelo seguinte, ele está falando de dobramentos modernos, né? Não existem de fato. Mas as bacias sedimentares, elas são mesocenozoicas, certo? Por isso que seria a letra B. Nona questão. Com relação aos elementos de geologia e a formação das grandes estruturas do relevo, marque a que estiver incorreta. Dá um tempinho para vocês analisarem. Contrário à resposta é a incorreta, viu? A incorreta aí é a letra E. Né? Parabéns aí, Kaique, acertou, viu? No Brasil não há vulcanismo e terremotos porque as diferentes placas tectônicas que estão sobre o continente sul-africano têm movimentos divergentes.
No Brasil, não há vulcanismo de fato. Mas o vulcanismo, no caso do Brasil, não tem a ver com o movimento das placas, certo? No caso dos terremotos, de fato, também não tem a ver, porque no caso do Brasil, o Brasil está localizado bem no centro de placas tectônicas, de uma placa tectônica, certo? Então, por isso que está incorreto. Não se justifica esse vulcanismo pelo Brasil estar situado em placas divergentes. Mesmo porque, se a gente for observar, do lado oposto, lá, por exemplo, do lado oeste, a placa sul-americana, ela se encontra com a placa Nazca, e aí forma a Cordilheira dos Andes, certo? Então, por isso que a letra E está incorreta. A 10ª questão é bem facinho. Os diferentes tipos de províncias geológicas revelam as diferentes feições do relevo, enquanto expressões das diferentes temporalidades que marcam o passado geológico do planeta Terra. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas com condições mais favoráveis à formação de combustíveis fósseis são, lembrando que nós temos 3 estruturas: os dobramentos modernos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Aonde é que eu posso encontrar combustível fóssil? Letra A, em bacias sedimentares. Em maciços antigos, eu vou encontrar, por exemplo, minerais metálicos. Nos dobramentos modernos, eu vou encontrar outros minerais, mas bem mais recentes, certo? Dentre essas questões aí que a gente viu, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem, algum comentário a mais? Bem complexo, né? Esse conteúdo de geologia. Deixa eu ver aqui, acho que é a 9ª questão, né? Sim, é constituído basicamente de silício e de alumínio, entre outros elementos, mas a base dela é justamente esse, que é o que nós vamos encontrar lá em alguns elementos do núcleo, né? Que é o silicato de alumínio, o silicato de alumínio e o silicato de magnésio, certo? Mas basicamente de silício e de alumínio, certo? Que compõe as partes mais, digamos assim, menos duras ou mais pastosas da crosta terrestre. Ó, silício, basta vocês lembrarem que silício é o que nós chamamos de areia, certo? Ele é um tipo de mineral, né, que compõe as rochas, tanto a rocha sedimentar como rochas de outras durezas, certo? Então ele é um componente que está muito presente, ele é o que, de certa forma, dá viscosidade ao magma, certo? Então, quando há aqueles derramamentos basálticos, ocorre ou tem a presença também do silício, certo?